Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma lista de conteúdos para quem está aprendendo espanhol sozinho. Essa lista vai ser separada em séries, músicas, aplicativos, livros e eu vou deixar separado em capítulos aqui, então você pode assistir a parte que você preferir. Começando por séries, que é a minha parte preferida em espanhol. Eu irei recomendar algumas séries que estão na Netflix agora, mas eu também recomendo muito vocês assistirem telenovelas. Eu sei que nem todo mundo curte telenovelas mexicanas, colombianas, porque são novelas muito dramáticas, mas na verdade são muito boas para aprender. O espanhol mexicano e colombiano tende a ser um pouco mais fácil pra gente entender, porque ele é mais pronunciado, mais lento, e algumas outras versões do espanhol podem ser mais rápidas e mais enroladas de entender. E o fato de a telenovela ser super dramática também ajuda no entendimento, porque eles são muito expressivos, então você consegue pegar muita coisa pelo contexto também. Na Netflix, a maioria das séries que estão famosas, que estão reconhecidas agora em espanhol, são do espanhol da Espanha, que é um pouco mais enrolado normalmente de entender. No começo eu tive um pouco de dificuldade, agora eu já estou acostumada por ouvir bastante. A primeira série eu acredito que todo mundo já conheça, que é A Casa de Papel, que é uma das séries em espanhol que viralizou no mundo inteiro, e a Netflix começou depois disso produzir mais coisas em espanhol e outros idiomas também, o que eu estou adorando, porque antes era muito só no inglês e agora temos mais opções para espanhol e para outros idiomas também. A segunda é a minha série favorita em espanhol, que é Vis a Vis. Tem duas atrizes da Casa de Papel que estão nessa série também. Engraçado que quando você começa a ver coisas em espanhol na Netflix, é sempre os mesmos atores. Você vai sempre reconhecer alguém de uma outra série. Vis a Vis é uma história de prisão, uma prisão de mulheres, e a evolução dos personagens é muito boa. Cada vez você vai aprendendo mais sobre o que aconteceu com cada personagem. E é uma história que realmente te prende muito. É uma história de prisão que te prende muito. A terceira série é Elite. No começo eu achei que eu não ia gostar muito, porque parecia uma série meio rebelde, meio adolescente, mas a história se desenvolveu de uma maneira bem interessante. O que eu gosto muito de Elite é que eles não mostram só um lado do personagem, aquele é o vilão, só tudo que ele faz é ruim, aquela é mocinha. Todo mundo tem esses dois lados. Eles têm uma construção muito boa dos personagens que mostram eles sendo vilões, mas também bonzinhos. Então foi uma série que eu me surpreendi muito e também recomendo assistir para quem tá aprendendo espanhol. Agora vamos falar de música. Eu confesso que eu não escuto muito música em espanhol, porque o estilo de música de espanhol que é mais fácil de encontrar, que é o mais popular, é um estilo mais de festa, tipo reggaeton, um estilo eletrônico, uma coisa mais animada, ou aquelas músicas mais tradicionais. E eu não curto muito esses dois estilos, que são os mais fáceis. Se você curte esse estilo, é muito fácil de encontrar música em espanhol. Tem músicas em espanhol que ficaram famosas no mundo todo. Mas, assim como eu, você gosta de uma música mais calma, mais um rock mais calmo, uma música mais lenta, eu vou deixar aqui uma playlist de músicas assim em espanhol. Eu acho que esse estilo de música também é melhor para aprender, porque é mais fácil de entender, de acompanhar a letra. Os cantores principais dessa minha mini playlist são o Fernando Milagros, que é um cantor chileno, e o Franny Glass, que é um cantor uruguaio. Eu acho os dois muito bons mesmo as músicas deles, e é uma pena que eles são super desconhecidos. Eu estava fazendo a playlist e vi que algumas músicas tinham pouquíssimas visualizações, mas eu acredito que seja porque não é um estilo muito popular na América Latina. Tem outras bandas latinas que eu gosto muito também, como We The Lion, que são peruanos, mas eles cantam em inglês, então também isso é muito comum de bandas latinas fazerem músicas em inglês. Então eu não posso incluir na playlist porque eu só incluí músicas que estão em espanhol, porque é para quem está aprendendo espanhol. Se você conhece algum outro cantor que cante um estilo parecido com esse em espanhol, comente aqui embaixo. Agora falando sobre canais que postam em espanhol. Eu vou colocar aqui canais didáticos para quem está aprendendo espanhol e canais em espanhol sobre outros assuntos também. Se você está procurando aulas de espanhol em uma sequência, um curso de espanhol gratuito, eu recomendo muito a plataforma do Cultive. Eu estou colocando aqui nas seções de canais porque eles também têm todas as aulas no canal deles. Então, para quem não quiser usar a plataforma, pode assistir as aulas mesmo assim no YouTube. Pela plataforma é mais organizado, porque eles têm cada aula e tem as atividades, tudo certinho, mas algumas pessoas não gostam porque eles pedem CPF, e algumas pessoas nem têm CPF para fazer. Então, para quem não quiser botar o CPF, pode assistir as mesmas aulas no YouTube, mas é um pouco mais bagunçado, porque tem mais cursos juntos, não é só o curso de espanhol lá. Para tirar dúvidas e aprender expressões específicas, eu recomendo dois canais: Espanhol para Brasileiros e Vamos a Hablar Espanhol. Lembrando que esses canais não são cursos, então eles não seguem uma ordem, eles servem para você tirar dúvidas. Então você está estudando, tem uma dúvida, procura naquele canal, ou também para aprender expressões ou curiosidades sobre o idioma. Um canal que eu gosto muito de assistir em espanhol é o Luisito Comunica, que é um canal de viagens. Ele é mexicano, ele já visitou muitos países.
Ele é super engraçado, ele fala de uma maneira bem declarada, eu acho bem fácil de entender ele. E é o canal que eu mais assisto em espanhol porque eu gosto disso, de saber sobre outros países, de viagens. E se você tem outros interesses, você também pode procurar em espanhol, tem muitas alternativas de canais interessantes. Até mesmo se você está aprendendo outro idioma, você pode usar o espanhol para aprender. Eu faço muito isso com o alemão. Hoje em dia eu estou aprendendo alemão e tem muitos canais em espanhol explicando alemão, então eu acabo praticando os dois idiomas ao mesmo tempo. Sobre aplicativos, é muito fácil encontrar aplicativos de idiomas que tenham um curso para espanhol. Você não precisa de um aplicativo específico de espanhol, porque quase tudo tem uma boa adaptação para o espanhol, porque é um dos idiomas mais aprendidos do mundo depois do inglês. Para quem é novo aqui no canal, eu faço várias reviews de aplicativos de idiomas. Então, se você não conhece nenhum aplicativo, está procurando aplicativos, eu vou deixar aqui uma playlist que você pode ver o que funciona melhor para você, o que você está procurando. Então, eu faço reviews de vários tipos. Aplicativos para quem quer praticar a fala, aplicativos para quem está aprendendo do zero. Então, eu tenho várias dicas. Se você está procurando, eu vou deixar a lista aqui. Geralmente nos meus vídeos eu estou testando o aplicativo para inglês ou para alemão, mas todos os aplicativos que eu mostro aqui geralmente tem para espanhol também. São raros os que não tem para espanhol. Então, mesmo que no vídeo diga aplicativo para inglês, você pode usar o mesmo aplicativo para outros idiomas. Para quem quer praticar a fala, eu vou deixar aqui duas indicações. Um aplicativo que é o Lingbee, eu fiz um vídeo sobre ele também, que você pode ligar para a pessoa e tem alguns minutos para conversar. Então você já vai praticar diretamente a fala, não precisa ficar mandando mensagem para conseguir uma conversa. Então já é direto para praticar. Outro que você pode fazer isso que eu gosto muito é um site que o nome é eAprendi. Também fiz vídeo testando ele. Que você tem um horário marcado e é uma conversa guiada, então fica um pouco mais fácil porque você não precisa pensar no assunto. Já tem um assunto programado e é um grupo de pessoas e todo mundo tá ali aprendendo e é muito legal, muito bem organizado. Também recomendo para quem quer praticar e não tem muito assunto, não sabe sobre o que praticar ainda. Na seção de livros, eu recomendo 2 livros para quem quer melhorar a gramática e fazer algumas atividades em espanhol. Um livro é Gramática e Prática de Espanhol para Brasileños, que é um livro de atividades e respostas voltados para brasileiros que estão aprendendo espanhol. Então é algo feito para autodidatas, para quem está aprendendo sozinho, quer praticar o espanhol, quer fazer atividades, melhorar a parte de gramática. Eu acho interessante, no espanhol especialmente, usar materiais feitos para brasileiros, porque geralmente eu uso materiais de inglês para outros idiomas. Mas para o espanhol, quando um livro de espanhol é feito, focado para um público que fala inglês, ele perde às vezes muito tempo explicando coisas que pra gente é simples e não focam em coisas que talvez pra gente seria mais interessante. Por exemplo, quando eu usei material de inglês para espanhol, eu encontrei muitas atividades e muitas coisas explicando a diferença do verbo ser e estar, que são 2 verbos que a gente tem no português, então não seria uma coisa tão importante pra gente focar. Mas para alguém que fala inglês e só tem um verbo, que é o to be, eles têm que trabalhar mais isso de entender quando usam um ou outro, mas pra gente já é mais automático. Então, quando o material é focado para brasileiro, geralmente ele vai focar nas dificuldades que a gente tem, nas diferenças que tem do português para o espanhol, no que confunde entre o português e o espanhol. E isso é importante, porque quando a gente usa o material em inglês, ele vai focar em coisas que pra gente talvez sejam muito básicas ou não sejam tão necessárias quanto outros assuntos. Eu vou deixar o link deste e do próximo livro aqui embaixo também para quem quiser comprar. E o segundo livro é Gramática Básica del Estudiante de Espanhol, que é um livro de atividades em espanhol feito todo em espanhol. Então não tem nenhum outro idioma, não tem explicação em outro idioma, é tudo em espanhol. Ele ensina gramática e tem atividades do A1 ao B1, que seria um nível intermediário. Então do básico ao intermediário. Um bom livro para quem está começando, mas já quer usar alguma coisa totalmente em espanhol. E isso é bom para não misturar com o português. Então, essa é uma outra vantagem de usar um material que é todo em espanhol, mas não voltado para o público em inglês. Simplesmente um livro geral em espanhol. Porque às vezes quando a gente começa a ler uma frase, pode ser muito parecido na escrita. Essa frase é português ou espanhol? Então fica aquela confusão. Então quando é tudo em espanhol, não tem essa dúvida. Tudo que tiver no livro vai ser em espanhol. E não vai confundir, será que essa frase era em espanhol só porque a pronúncia era diferente? Porque pode acontecer às vezes de frases serem praticamente iguais em português e espanhol, mas aí muda a pronúncia. Então, se você está aprendendo espanhol, eu recomendo usar material totalmente em espanhol e materiais feitos para brasileiros. Não use material de inglês para espanhol. Pelo menos não na parte de gramática. Talvez se você quer ver um filme em espanhol com a legenda em inglês para praticar os dois, não tem problema. Mas o material didático é melhor ser todo em espanhol ou direcionado para o público brasileiro, porque vai ser melhor para quem está aprendendo espanhol. E se você tem alguma dica de série, aplicativo, canal, filme, qualquer coisa sobre espanhol, comente aqui embaixo. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho.
Nos vemos el martes.